Bom dia, meus irmãos. Nós estamos juntos novamente para mais uma escola dominical. A nossa aula hoje é sobre o final do livro, do capítulo 1 da Epístola de Tiago. E o nosso tema é responder a seguinte pergunta: minha religiosidade é consistente? A religião que eu professo, que eu pratico e a minha vida concordam? A aprovação da minha religiosidade, ela é consistente, ela é verdadeira de acordo com a palavra de Deus? Tiago vai nos dar algumas pistas para nós entendermos sobre isso, tá bom? Nosso texto hoje é Tiago 1, 26 e 27, que fala assim: se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É um encerramento do capítulo 1 e esse é o nosso tema hoje. Nós vamos discutir sobre isso. Vamos orar para começar. Nosso Deus, damos graças por esse tempo, por este momento que podemos buscar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos ajudando para sermos edificados pelo livro santo, Senhor, pelos dizeres da Tua Palavra Santa. E rogamos que o Senhor abençoe cada vida que ouvir esta mensagem. E que o Senhor nos ajude, que Teu Espírito Santo atue sobre nós todos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica a nossa vida. Dá-nos luz e entendimento, meu Deus. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós vamos expor aqui, nós vamos estudar parte a parte e a tirar proveito de aplicação para nós. Então, eu vou começar com a pergunta: você se acha religioso? Pensa, você é um religioso? Você se diz um cristão religioso praticante? Muito bem, essa pergunta é importante, a resposta mais ainda. E vamos ver agora os critérios da palavra de Deus colocados aqui por Tiago para ver se a nossa religiosidade de fato é aprovada. Então eu vou começar pela primeira parte do verso 26, eu vou dividir os versículos em partes e vamos estudar. Se alguém supõe ser religioso, veja, ele coloca condicionais aqui, né? Se alguém supõe. Então, ele está advertindo aqui a comunidade da igreja a quem ele se dirige, que ele acredita que nem todos os que são professos, que nem todos os que estão na igreja são de fato os cristãos genuínos, verdadeiros. E o apóstolo Pedro faz esse questionamento, o apóstolo Paulo faz esse questionamento, e quando você estiver lendo as cartas, você vê lá, se, quando ele coloca um se, e ele joga esse se sobre a igreja, fazendo uma pergunta, questionando a religiosidade dos crentes da igreja. Então, os apóstolos advertem a igreja a esse respeito, tá certo? Todos eles advertem. Eles colocam uma dúvida: será que você é crente mesmo? Então, aqui o Tiago está fazendo isso também. Então, mas ele sabe que todos se acham religiosos. Eles, não, mas eu sou religioso, eu fiz profissão de fé, eu oro, eu venho no culto, né? Então, por isso ele adverte. Se você acha que é religioso, então, Tiago diz, se você acha que você é religioso, então verifica isso aqui que eu vou te falar agora. É como se ele tivesse, né? Como não? Ele está advertindo. E aqui eu quero fazer uma distinção. O que é ser religioso? E boa parte das vezes que é usada a palavra religião aqui, e vai falar que às vezes que a religião até não é boa, nem ruim, não é o cristianismo, é a religiosidade da pessoa. Às vezes ele vai falar, se você fizer isso, a religião é ruim. Não é a religião, não é o cristianismo que é ruim. É a religiosidade da pessoa. É o modo como uma pessoa é religiosa, é o modo como uma pessoa tem a religiosidade, mesmo no cristianismo, é que está errado. E ela não está obtendo o sucesso que ela deveria ter espiritualmente, tá certo? Então, religioso é quem tem religiosidade, é quem pratica uma religião. Religioso é qualquer pessoa de qualquer religião, é religioso. E pratica os cultos, os rituais, é religiosidade. Mas nós vamos pensar aqui na religiosidade cristã e os critérios para isso da palavra de Deus. Então, religião aqui, no mais das vezes, vai ser religiosidade, o modo como o indivíduo pratica, tá bom?
Quer dizer, vai querer dizer sempre, vai se referir sempre à religiosidade cristã, a religiosidade de Cristo, a fé em Cristo, a fé em Deus, o culto a Deus, a adoração a Deus, tá bom? Tá? Então, a ênfase aqui também, quando fala de religião, é a ênfase na prática dos atos externos, dos rituais, dos cerimoniais, da aparência, do estar no culto, comportar-se como quem cultua, cultuar, né? Mas externo. E Tiago vai dizer, será que esse externo tem aprovação no interno, né? O coração interno, o ser todo está sendo aprovado por Deus nessa religiosidade que pratica? Então vamos lá. Se alguém supõe ser religioso, é uma advertência. Aí a parte 2 do versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, agora ele junta as duas coisas. Ele está fazendo uma advertência e ele diz o que ele acha que pode ser uma razão negativa, que até nega a própria religiosidade da pessoa. Então, ele está falando o seguinte: você é religioso, mas não consegue controlar sua língua? Nos versos anteriores nós estudamos essa questão a respeito de controlar a língua. Vamos lembrar do verso 19. Tiago 1,19, ele falou assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então ele é coerente com o assunto, né? Ele voltou no assunto de novo. Só que agora ele está aplicando o seguinte: se você não consegue refrear sua língua, é um problema. Então, o assunto tem continuação, né? Tem um desenvolvimento aqui. Todo homem seja pronto para ouvir, quer dizer, quem fala antes de ouvir comete estultícia e vergonha. Provérbios diz isso. Tem que ser tardio para falar. Quem não espera bastante para falar não é sábio. Isso nós vimos nas aulas passadas. Tardio para se irar. Quem se ira fala besteira e comete pecado com a língua. Tá? A questão, eu estou citando aqui, lembrando o verso 19. Mas lembrando o nosso verso de hoje, que é a segunda parte do verso 26, fala, deixando de refrear a sua língua. Isso aqui é tirado do Salmo 34, versos 12 a 16. Dá uma pausazinha, abre a Bíblia e lê junto comigo aqui, ó. Salmo 34, versos 12 a 16. O salmista fala assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Você quer ser abençoado? Quer viver bastante? Qual a condição para isso? Salmo 34, 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Falar dolosamente quer dizer falar com pecado. Agir dolosamente, falar ou agir ou pensar, é agir com pecado, com segundas intenções para prejudicar alguém. Então, refreia, o verbo refrear aqui, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Repousam abençoadoramente. Repousam em paz. E os seus ouvidos, os ouvidos de Deus, estão abertos ao seu clamor. Ele ouve estes. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes extirpar, e vai. Tá bom? Para lhes extirpar a memória, E Pedro cita esse trecho do Salmo, esse contexto do Salmo 34, em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Ele fala assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Ele faz um resumo desse trecho do Salmo 34. Então a palavra de Deus, ela encarece, ela exige, ela fala, o crente, o homem que teme a Deus, tem que ser muito sábio, muito ponderado para falar. E aqui Tiago fala, você diz que é religioso, mas não consegue refrear a tua língua? Então, precisa ser cuidadoso. A palavra de Deus, de modo geral, afirma, precisa ser cuidadoso. E vamos mais para frente, a terceira parte do verso 26, Tiago, estou com Timóteo na cabeça hoje. Tiago 1, 26, terceira parte, fala, antes enganando o próprio coração. Como é que é isso? Assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, significa que se você acha que você é religioso, mas na sua religiosidade você não consegue refrear sua língua. Você é uma pessoa que fala pelos cotovelos, fala errado, fala mal, fala de modo pecaminoso,
né? Fala mal, maledicência, fofoca, fala de modo pesado, xinga, sei lá o quê. Usa a boca para as coisas esquisitas. Tiago diz, você está só se enganando. Você está enganando o seu próprio coração. Como é que é essa história de enganar o coração? Essa advertência aqui é para o religioso que não consegue praticar preceitos da religião. O que é o preceito da religião? Você não pode usar a sua língua de modo errado, né? Então você acha que é religioso porque você faz atos de culto a Deus, mas você não tem controle da religião. Então, não tem controle da língua. Então, você está se enganando. E fala assim, mas então uma pessoa não sabe que ela está fazendo errado? Sabe, sempre sabe. A palavra de Deus diz o que é errado. A palavra de Deus diz o que é pecado. A palavra de Deus gasta mais tempo dizendo o que é pecado do que o que é justo, o que é certo. Por quê? Porque precisa advertir, para dar exemplo para o homem, para que ele não tenha desculpa. Tá? Não é para ensinar o homem a cometer pecado, mas para trazer consciência ao homem do que é pecado para ele não fazer. Então, o ser cristão sabe que é pecado, sabe, mas comete o pecado. E daí? Mas aí ele fala, mas eu sou professo. Eu sei orar, eu canto para Jesus lá na hora do culto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu adoro, eu participo do culto, eu estou presente no culto. Isso é engano. Aí a pessoa fala assim, sabe que peca, sabe que não está coerente, sabe que não está correto, mas diz, mas não tem problema, eu faço umas coisas certas. Esse não tem problema é engano, auto-engano. Mas um ser que diz que teme a Deus pode ter um coração enganado, pode enganar o próprio coração? A Bíblia diz que sim. Infelizmente, sim. Você encontra isso, por exemplo, em Provérbios 14, 12. O proverbialista fala assim, há caminho que ao homem parece direito, do seu próprio ponto de vista, mas ao cabo, ao final, dá em caminho de morte. O homem se engana e acha que está certo. Ele escolhe um caminho, não, mas está certo, vai dar certo. E no fim é caminho de morte, de destruição. Não tem conserto. E o próprio Deus avisou através de Isaías, Jeremias, eu vou pegar Jeremias aqui, a respeito do coração enganado, do coração que o homem engana. Jeremias 17, 9. Todo mundo conhece, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então o coração gosta de ser enganado, ele aceita o engano. E a gente convive, a gente se enquadra bem nesse engano para não ter que se esforçar muito. Tá certo? Vamos para Isaías também. Nessa linha de coração enganado. Isaías 44, 20. O Senhor fala assim, tal homem se apacenta de cinzas, quer dizer, ele se beneficia de cinzas. Ele está falando assim, que o homem pega um pedaço de madeira e faz um ídolo e tal, e tal, e tal. Conclusão, tal homem se apacenta de cinzas. O seu coração enganado o iludiu. E ele está falando de quem? Dos judeus. Isaías está falando dos judeus. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Ele não pode, não consegue, por quê? Enganou o próprio coração e o seu coração enganado diz para ele, vai, tá tudo bem, não tem problema não, é certo, vai dar certo. Sabe, a confiança vazia, a fé na fé, não a fé em Deus, mas a fé na fé, confiança vazia, é isso, é engano de coração. Então, Tiago diz, se você acha que é religioso, mas não consegue controlar a língua, você na verdade está se enganando. E aí ele conclui o verso dizendo, a sua religião é vã. Vão quer dizer vazio, sem conteúdo, sem eficácia, sem efeito. Religiosidade inútil. Aqui, especialmente, religião vã, religião inútil, não é o cristianismo que é inútil, não, tá? É a religiosidade, é o modo como o religioso pratica essa religião, que ele diz só é mentira, tá? O argumento aqui é o seguinte, a sua religião é tão inútil que a sua religião não consegue te fazer controlar o seu coração, a sua palavra. O que vem do coração e sai pela boca também não é bom. A sua religião não consegue organizar a sua vida, a sua religião não consegue fazer você ser um ser coerente, coeso,
produtor de graça, né? Você não produz graça nem com seus lábios. Então, se a tua religiosidade não é suficiente para isso, ela é infrutífera. Você é cristão só de nome. Você é inútil. A religião é inútil. Então, não tem fundamento. Ela é vã. A sua religião, a religião praticada na vida do cidadão. Em Cristo não é vão. A religião cristã verdadeira não é vã. É a religiosidade é que é inútil. A vida da pessoa é que é inútil nesse caso. Então ele quer dizer, é errado, é uma religiosidade errada. Ela é falsa. Ela é infrutífera. Essa religiosidade é infrutífera. É errada na vida daquela pessoa. Então, meus irmãos, é o que Tiago está nos ensinando aqui no verso 23. Vamos já direto para o próximo verso 27. Então, agora ele fala de alguma coisa que precisa estar presente. Aqui ele falou, até agora no verso 26 ele falou, ó, e isso não pode estar presente na sua vida, porque senão sua religiosidade é inútil. No verso 27 agora ele vai falar, e isso tem que estar presente na sua vida para que a sua religiosidade seja aprovada. Verso 27 começa assim, a religião pura e sem mácula. Existe a religião correta, a religiosidade correta, pura, sem contaminação. Religiosidade pura quer dizer uma religiosidade sem contaminação. Sem a contaminação do homem, sem a contaminação do pecado, sem a contaminação do mundo, né? Tem diversas maneiras. Então, uma religião sem contaminantes, então essa é que é a correta, tá? Então ele passa então a falar do que seria a religião correta. E a religião, segunda parte, é religião pura sem mácula, para com o nosso Deus e Pai. Então é uma religiosidade que é aprovada, que passa pelo critério de Deus. Primeiro, a religiosidade é direcionada para Deus, é uma coisa praticada, entregue, doada, dada, oferecida para Deus. Mas também por isso também é o próprio Deus que disse se essa religião é pura e sem mácula. Nós podemos nos basear na palavra de Deus, na aplicação, para saber se ela está pura e sem mácula ou se ela está incorreta. Mas é o próprio Deus quem vai finalmente aprovar. Então, a religiosidade pura e sem mácula para com Deus, ela é voltada, ela é direcionada, oferecida para Deus, e ele também é o critério que vai aprovar ou não. Então, eu separei alguns versículos aqui que nos lembram sobre a religiosidade correta, pura, sem mácula, efetiva, para com Deus, em relação a Deus. Paulo, quando escreve a carta aos Tessalonicenses, ele elogia que a igreja de Tessalônica era uma das melhores igrejas na fé, no comportamento, né, na prática da fé. Então, por exemplo, 1 Tessalonicenses 1,8, ele fala assim, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus. Então havia uma fé em Deus, direcionada para Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa. Eles tinham um comportamento excepcional, eles tinham uma fé especial com Deus, então era direcionada para Deus, e eles estavam completos. Paulo dizia, olha, vocês são tão elogiados, irmãos de Tessalônica, que eu não preciso acrescentar nada, não preciso nem ensinar muita coisa para vocês. Vocês sabem o melhor, tudo que vocês sabem vocês praticam, né? E há uma fé genuína e verdadeira. Então, religiosidade é dirigida a Deus, né? E praticada de modo completo, tá bom? Então, esse é um exemplo. Agora, mais um exemplo que eu vou tirar agora das palavras de Paulo ditas nos Atos capítulo 24, verso 16, ele fala assim, por isso também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Consciência pura quer dizer, o que eu creio, o que eu sei, eu aplico no culto, mas o que é certo, ético e mandamento da palavra de Deus, eu pratico na minha vida. Então, eu tenho consciência pura diante de Deus, minha fé e religião é aprovada por Deus, e a minha fé e religião não tem nada de repreensível para ser criticada pelos homens.
Então a gente tem que tomar outro cuidado aqui, né? O apóstolo Paulo não tinha problema em praticar a religião dele na frente das pessoas. Porque a gente às vezes exagera por um lado e acha assim, eu não tenho que fazer nada na frente das pessoas, não tenho que dar satisfação para ninguém de nada e pronto, acabou. Não é assim. E a gente não tem problema de praticar a nossa religião na frente dos irmãos, na frente da comunidade, na frente da congregação. Por quê? Desde que seja uma religiosidade pura e sem mácula. Fé em Deus e em pura consciência, por quê? Porque está livre de pecados, tá certo? Aí, seguindo, a próxima parte do verso 27, ele diz, a religião pura e sem mácula para com Deus, ele vai dar 2 critérios de qual é a religião pura e sem mácula para com Deus. O primeiro critério é, ele fala assim, religião pura e sem mácula para com Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, você é religioso? Tem que refrear a língua. Ah, mas só refrear a língua? Pronto, não. Só refrear a língua precisa. Se você não refrear, você é um falso religioso. Mas o que mais? Precisa, primeiro critério de uma boa religião, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Por que a Bíblia fala dos órfãos? Por que a Bíblia fala das viúvas? Porque eles por si só não tinham suprimento de suas vidas, eles não tinham sustento, eles não tinham amparo, e era muito difícil ser sustentado nesse tempo. E havia muitos órfãos e muitas viúvas, por quê? Havia muitas guerras, havia perseguições, haviam pestes, né? Haviam doenças, epidemias, as pessoas morriam fácil, muita coisa. Então a pessoa tinha uma vida curta. Então por isso boa parte dos homens morriam, por exemplo, nas guerras. Fome. As viagens que eram longas por desertos, a pé. Todo mundo estava sujeito a morrer muito fácil naquele tempo. Então havia muitas viúvas e órfãos. Então, por isso, eles são citados de um modo especial na Bíblia. Não só no Novo, mas também no Novo e no Velho Testamento, tá? Então, se você olhar com calma, você vai ver que no Novo Testamento os apóstolos ensinavam que precisa cuidar dessa categoria de pessoas, desse grupo de pessoas. Então, precisa ter um tipo de assistência, precisa ser ajudados, né? Vamos lembrar uma coisa, no começo da igreja em Jerusalém, os apóstolos instituíram os diáconos, por quê? Porque haviam viúvas que estavam passando necessidade. Atos capítulo 6, verso 1, está lá o registro. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, a igreja cresceu bastante, aos milhares, houve murmuração, reclamação dos helenistas, dos que falam grego, contra os hebreus, os que falavam aramaico. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então a igreja já tinha o hábito de distribuir alimento para todos, mas havia umas viúvas que precisavam mais e não estavam sendo atendidas, então precisava de gente com o ministério do apoio. Viúvas, tá? Havia muito. Agora vejam também que a igreja dos primeiros dias praticava essa assistência. Não só dos diáconos, mas as igrejas de outros lugares também praticavam. Atos 9, 39. Quando morreu Dorcas. Dorcas era uma crente na cidade de Jope. Ela morreu. E aí Pedro foi solicitado aí para ver o que ele fazia a respeito. Orar por Dorcas para ver se ela voltava. Então, Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, onde estava o corpo de Dorcas. E todas as viúvas o cercaram Pedro, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estivera com elas. Então, os cristãos que tinham condição assistiam, amparavam materialmente órfãos e viúvas, tá? No capítulo 1 Timóteo capítulo 6, há também critérios específicos de atendimento a viúvas, né? Porque elas eram muitas e todas as comunidades que tinham um pouco de decência, não importando que tipo de comunidade, tinha que amparar essas pessoas ou elas morriam de fome. Então está aqui alguns exemplos que eu peguei para os irmãos. Então, visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Então as pessoas sofrem por muitas maneiras, vamos aplicar para nós. Então a pessoa pode estar triste, ela está sofrendo uma tribulação emocional, então precisa visitar.
Agora, visitar é levar alguma coisa. Visitar é levar alguma coisa. Se a pessoa está passando por uma dificuldade emocional, você leva apoio e conforto emocional. Se a pessoa está passando falta de bens materiais, falta de suprimento material, você leva o suprimento. Enfia a mão no bolso, passa no teu armário, passa na geladeira, passa na despensa. Se não tiver, passa no mercado e leva. Porque a tribulação do órfão e da viúva pode ser suprida. É um tipo de problema que não é difícil o suprimento, que não é difícil a ajuda. E visitar não é só ir lá, ler a Bíblia, orar, tal, cantar um negócio, fazer e ir embora. Não, tem que ir e dar e deixar alguma coisa para essa pessoa. Se ela estiver suprida materialmente e está passando por um problema emocional, você deixa conforto emocional. Problema emocional ou problema material, em qualquer dos casos, você leva também conforto espiritual. Sempre. Seja problema material, seja problema emocional. Você leva sempre o conforto espiritual. Sempre. Tá certo? E visitar é ir nas tribulações, é ir com alguma coisa e deixar alguma coisa para essas pessoas. Não é só ir lá, estar presente, dar o seu apoio à pessoa e ir embora. Não, isso é pouco, isso é errado. Isso seria uma insensatez, seria uma insensibilidade, é a palavra que eu estou procurando. Então, primeiro critério, visitar as pessoas, dar atenção e provimento às pessoas que estão passando carências, legitimamente carentes, tá? Bom, segundo critério do verso 27, que é essencial, né, para a religiosidade para com Deus, e a si mesmo guardar incontaminado do mundo. Primeiro critério, visitar os carentes, órfão e viúva. Segundo critério, guardar-se incontaminado do mundo. O que é mundo? Mundo aqui é tudo que é hostil contra Deus ou hostil a Deus, tá? Tudo que é hostil, contrário, não aceita o Senhor. Então, mundo também é qualquer ambiente humano onde Deus não é bem-vindo. E esse ambiente, ele é regido, né? Ele é perdido em pecados. E o que rege esse ambiente que é mundo? É o sistema de valores humanos, né? Com cobiça, né? Tudo pelo material, prazeres, suprimento da sensação do corpo e guerra, né? Pessoal, guerra espiritual, guerra de matar pessoas mesmo. Então, esse ambiente vive um sistema ruim, então ele é mundo. Então o mundo é o quê? O mundo é um ambiente humano onde os mandamentos de Deus não são respeitados e onde Deus é tratado com hostilidade, tá certo? Então, o verdadeiro religioso aqui tem que manter-se incontaminado. Ele não pode trazer nada desse mundo para si. Se ele trouxer, a sua religião está sendo inútil. Ele tal, mas você e eu, hoje de manhã, nesse domingo, para nós pensarmos sobre isso. Se a nossa religiosidade não está escorregando nisso aqui também, tá certo? Paulo chama a atenção a respeito do mundo perverso, do ambiente ruim, do ambiente errado. Gálatas capítulo 1, verso 4, ele fala assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, Jesus, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, manter-se incontaminado do mundo. Nós fomos desarraigados, nós somos tirados pela raiz, não pertencemos mais ali. Por quê? Porque o mundo é perverso, o ambiente é hostil, cobiça, guerra, maldade. Então, Paulo diz que nós não fazemos mais parte dele, nós somos retirados. Então, segundo critério, manter-se incontaminado, manter-se limpo das coisas erradas do mundo. Isso é o critério de Deus. Então, o salvo é tirado pela raiz desse ambiente, desse mundo. Então, nós já temos aqui respostas para nós e eu já concluo aqui a nossa lição e a nossa meditação, porque foi somente os 2 versos hoje para terminar o capítulo 1. Essa é a nossa 9ª lição a respeito disso. Então, existe uma religiosidade inútil. Resumindo, existe, verso 26, né? Existe a religiosidade inútil. Ele fala assim, se
ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religiosidade é vã, é inútil. Então existe uma religiosidade inútil que Deus acha importante, Tiago e outros apóstolos falam, que é o modo de falar errado, quem não consegue controlar a língua. Se alguém não consegue controlar a língua, fala demais, fala para quem não deveria, tal. É uma religiosidade inútil, infrutífera. Ela não surte efeito, ela não é uma coisa espiritual correta. A outra coisa, existe a religião verdadeira, a religião útil, a religião frutífera, que é quando a pessoa, na sua religiosidade e na sua prática, ela é caracterizada pelo amor a Deus. Ela tem uma religiosidade, uma fé dirigida, voltada para Deus, ela adora a Deus corretamente, ela ama o Senhor corretamente e mantém-se incontaminado do mundo. Ela não se contamina com o olho, com o ouvido, com a boca, com nada, não se contamina, não é mundo. O ambiente dela é cristão, o ambiente dela é de Deus. Mas, por outro lado, é também caracterizado pelo amor ao próximo. E próximo é o irmão carente e necessitado e qualquer outra pessoa carente e necessitada que você tiver acesso, tá? Visitar essas pessoas, né? Os carentes, os necessitados. Levar, tá? Visitar, uma pessoa está com fome, não tem coberta para o frio, não tem roupa adequada, tal. Você vai lá, leva um versículo da palavra de Deus, fala bonito e vai embora. Tem que levar, tem que deixar alguma coisa. Então, você pode responder. Você é um cristão verdadeiro? Porque todos que estão na igreja se supõem religioso, se acha religioso. Todos nós que estamos na igreja, nós nos supomos praticantes da religiosidade. Mas e aí, a nossa vida confirma isso? E nós então devemos pensar, orar a respeito, e o apelo é que sejamos cristãos verdadeiros quanto à prática, né, da nossa religião. Pratiquemos a religião, mas pratiquemos os preceitos, né? Pratiquemos aquilo, como bom religioso você tem que fazer isso. A sua vida tem que ter essas e essas características. O detalhe aqui é o seguinte, esta aqui não é a definição cabal, definitiva, completa de religiosidade. Religião é isso. Uma ou duas das coisas a respeito da religião foi que Tiago tirou como exemplo para ilustrar, para nos ensinar, gente, prática religiosa diante de Deus é isso, ou prática religiosa diante de Deus não tem isso. Porque se nós estivermos irregulares na nossa prática do dia a dia, a nossa religiosidade não chega a Deus. A nossa religiosidade não é de um salvo, é de um hipócrita. Então, que sejamos bons religiosos, não há problema em ser religioso, mas que a nossa vida prática, aquilo que nós fazemos na hora do culto, também está presente quando nós não estamos no culto e quando nós temos oportunidade, nós somos solicitados a fazer algumas coisas importantes. Então, o que eu queria compartilhar com você é isso hoje. Pense, medite, muito prático, muito importante. Não termine esse tempo que você dedica à escola dominical sem orar. Ore a Deus verdadeiramente. Vai lá no linkzinho do YouTube, canta junto se você conhece o hino. Se você não conhece o hino, escute, medite na letra, porque normalmente quando eu posto eu coloco um hino que tem a ver com o assunto. Nem que for uma frase no verso lá, vai ter alguma coisa. Medite, pense e ore. E bom domingo para todos, que Deus nos abençoe.